Pessoal, tudo bem? Maravilha. É o seguinte, nós vamos estudar agora a tendência libertadora, que é uma tendência oriunda de movimentos populares e tem um nome forte para nós estudarmos aqui, que é o Paulo Freire, né? O grande representante da tendência libertadora, o Paulo Régulos Neves Freire. Então vejam aqui, obra Educação como Prática de Liberdade, primeiro livro do Paulo Freire, lá no capítulo 1, tem lá o capítulo A Sociedade Brasileira em Transição e a conclusão desse capítulo. E quem faz a conclusão desse capítulo, a citação aqui que eu utilizei, foi do Saviani. Então o Saviani é que faz uma análise desse capítulo e tira uma conclusão, tá? E essa conclusão, obviamente, tudo isso está dentro ali do livro Educação como Prática de Liberdade do Paulo Freire. Vou ler para vocês e aí a gente analisa esquematicamente para você entender que essa passagem que nós vamos ver talvez seja o grande marco da tendência libertadora. Então a conclusão desse capítulo é a seguinte: a passagem da consciência mágica, própria da sociedade fechada, predominante nos meios rurais para a consciência transitiva ingênua, se dá automaticamente com a mudança provocada pelo processo de industrialização e urbanização, que introduz rachaduras na sociedade fechada, provocando a imersão do povo na vida política, ou seja, o povo passa a participar, de certa forma, da vida política. Diferentemente, a passagem da consciência transitiva e ingênua para a transitivo crítica não se dá automaticamente, mas depende de um trabalho educativo voltado intencionalmente para esse objetivo, tá bom? Então, vamos analisar aqui, só para que isso fique muito claro para nós, tá bom? Vou colocar aqui um esqueminha. Então, o sujeito que está lá na sociedade mais rural, ele ele vive ali com uma consciência mágica. Então, vamos colocar aqui, consciência mágica, ok? Bom, existe uma passagem dessa consciência mágica para uma consciência que é chamada aqui de transitivo ingênua. Então, consciência transitivo ingênua. E como Paulo Freire diz, essa passagem aqui se dá automaticamente. Por que automaticamente? Pessoal, imagine o seguinte, aqui, por exemplo, no meio rural, o sujeito vivendo aqui no meio rural, ele é muito influenciado por crenças, costumes, religiosidade. Então, a forma de pensar está marcada por isso. Quando o sujeito vem aqui para um novo cenário, um cenário urbano, de mercado de trabalho, enfim, ele começa a desenvolver essa consciência diferente, né? Que é a consciência transitiva ingênua, ou seja, transitivo por quê? Porque está havendo uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de entender as relações sociais e o seu papel dentro dessas relações, mas é ingênua, não é crítica. Na verdade, aqui existe inclusive o risco da alienação, né? Então, o risco da alienação, porque essa pessoa vai começar a consumir valores ali burgueses, ela vai assumir de repente um papel de proletário e vai reproduzir aquilo que a sociedade impõe para ela. Essa sociedade capitalista, burguesa, impõe para ela, tudo bem? Então, consciência transitiva ingênua. Uma vez que o sujeito migrou por exemplo, do meio rural para o meio urbano, né, em que ele percebe novas relações, ele já está aqui desenvolvendo essa consciência transitiva ingênua. Agora, o que é importante para uma educação libertadora? É importante a emancipação do sujeito. Emancipação. E para haver emancipação, tem que haver o desenvolvimento da consciência crítica, tá? Então, o próximo nível de consciência aqui da realidade, de acordo com o Paulo Freire, é a consciência transitivo-crítica. Ixi, a caneta aqui está falhando.
consciência transitivo crítica, tá? Nem vou usar mais essa aqui porque está falhando, né? Então, consciência transitivo crítica. Essa passagem aqui, ela se dá automaticamente? Não. Essa passagem aqui necessita do quê? De educação intencional, crítica, problematizadora, emancipadora. E uma vez que o sujeito passa por esse processo, e para desenvolver então uma consciência crítica, ele começa a compreender melhor qual é o seu papel na sociedade, as relações de opressão, a luta de classe. Ele começa a compreender melhor quais são os seus interesses, os interesses da massa. E ele também esse sujeito começa a entender pelo que ele deve lutar, tá? E buscar então transformação social. Ele percebe que a sociedade como está não está boa para os seus interesses. Por quê? Porque ele é levado à alienação. E, na verdade, há necessidade de transformação social. Beleza? Então, nós temos aqui já as principais características da educação libertadora. Vamos lá, analisando mais pontos. Libânio, pessoal. Libânio. A pedagogia libertadora não tem uma proposta explícita de didática. E muitos dos seus seguidores, entendendo que toda didática resumir-se-ia ao seu caráter tecnicista, instrumental, meramente prescritivo, até recusam admitir o papel dessa disciplina na formação dos professores. Então, a pedagogia libertadora não vai assumir ali, ela não vai se preocupar, na verdade, com uma didática muito bem definida e sistematizada para o processo de ensino. A gente já vai ver como que se dá a metodologia na tendência libertadora. Trata-se de um ensino, então, centrado na realidade social. Tá? Então, ele não está centrado em conteúdos, está centrado na realidade social, nas experiências que são vividas pelo sujeito. Em que professor e alunos analisam problemas e realidades do meio socioeconômico e cultural, da comunidade local, com seus recursos e necessidades, tendo em vista a ação coletiva frente aos problemas e realidades. Professor e alunos, gente, a relação entre professor e alunos aqui é uma relação horizontal. O professor, obviamente, ele tem uma autoridade, porque ele tem experiência, ele ajuda o aluno a pensar, enfim, a desenvolver a criticidade, mas a relação é horizontal, porque o professor, da mesma forma que ele ensina, ele aprende, o aluno, da mesma forma que aprende e ensina também. Então, é uma relação de trocas, é uma relação dialógica. Não é? Isso também é marcante na tendência libertadora. Tranquilo isso aí, não é? Então, aqui, o que a gente... Opa, deixa eu voltar. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a atividade escolar é muito característica. Atividade escolar. Ela é centrada na discussão de temas sociais e políticos. Discussão de temas sociais e políticos, ok? Então é um ensino centrado na realidade social. E nós vamos ver depois que o Libânio vai fazer uma crítica à tendência libertadora, por quê? Porque apesar da proposta de emancipação, de ajudar o sujeito a desenvolver a consciência crítica, falta aí o ensino sistematizado dos conteúdos, que é muito importante para a emancipação do sujeito, não é?
Mais uma vez, gente, falando um pouquinho mais aqui a partir do Libânio, citando o Libânio, então como que funciona o trabalho escolar? No processo em que se realiza a discussão, os relatos da experiência vivida, a assembleia, a pesquisa participante, o trabalho de grupo, etc., vão surgindo os temas geradores. Os temas geradores são as preocupações das pessoas que fazem parte ali do círculo de cultura, daquele momento de discussão. Então, essas pessoas vão trazer à tona suas preocupações, seus interesses, a sua realidade, e isso vai se tornando o quê? Objeto de estudo e de discussão, que são os temas geradores, que podem vir a ser sistematizados para efeito de consolidação de conhecimentos. É uma didática que busca desenvolver o processo educativo como tarefa que se dá no interior dos grupos sociais e, por isso, o professor é um coordenador ou animador das atividades, que se organizam sempre pela ação conjunta dele, professor, e dos alunos. Então eu pergunto, o trabalho escolar ele está assentado nos conteúdos sistematizados? Não. Beleza? Não. Esse trabalho não está assentado nos conteúdos de ensino sistematizados. Ele está assentado num processo de participação ativa. Assentado no processo de participação ativa, ok? Marcado pelas discussões, pelas ações práticas, né, sobre a realidade social aí imediata. Aliás, essa palavra imediata é importante, tá? Então, sobre o que se discute? Sobre a realidade social imediata, aquilo que está sendo vivido agora. Beleza? É óbvio que... Bom, deixa eu voltar aqui. É óbvio que aquilo que faz parte da história do sujeito, da comunidade, também é levado em consideração. A história do grupo é levada em consideração. Mas as experiências vividas pelo grupo, né, aquilo que o grupo vê, percebe, a forma como enxerga a sociedade no contexto atual, isso é fundamental dentro dessas discussões. Beleza, pessoal? Então, assim, não existe aqui uma preocupação, por exemplo, né, se consolidar uma proposta pedagógica explícita. Eu vou colocar isso aqui, ó, observação. Sem preocupação de se consolidar uma proposta pedagógica explícita. Maravilha? Ainda, a pedagogia libertadora tem sido empregada com muito êxito em vários setores dos movimentos sociais, como sindicatos, associações de bairro, comunidades religiosas. Parte desse êxito se deve ao fato de ser utilizada entre adultos que vivenciam uma prática política e onde o debate sobre a problemática econômica, social e política pode ser aprofundado à orientação de intelectuais comprometidos com os interesses populares. Beleza? Outra coisa que eu não coloquei aqui para vocês é que essas discussões elas acontecem nos círculos de cultura, tá? Se você quiser colocar aí, nos círculos de cultura. Deixa eu mexer minha caneta aqui. Deu um probleminha aqui, mas já resolvi. Círculos de cultura, que são os momentos, né, de debate, de discussão, de trabalho com os temas geradores, de conscientização. Bom,
tabelinha aqui, tendência libertadora, então as principais características de acordo com o Lucchesi. A escola, sua marca é uma atuação não formal. Tá? Então não é próprio falar em ensino escolar, tá? Porque a marca dessa educação é justamente a atuação não formal. Ou seja, a proposta de educação libertadora está muito mais ligada à educação não formal do que à própria educação formal. Beleza? A educação é uma atividade na qual professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência dessa mesma realidade. Então, o que é a consciência crítica? A consciência crítica é um nível de consciência, né? É um nível de consciência sobre a realidade. Mas é um nível de consciência diferente daquilo que se prega socialmente. Por isso que, para alcançar esse nível de consciência, é necessário que a educação intencional e crítica, a fim de nela atuarem num sentido de transformação social. O sujeito que atinge essa consciência crítica, ele não está mais simplesmente se adaptando à sociedade. Ele vai ter um olhar crítico para que ele possa, a partir disso, transformar, lutar para transformar a sua realidade. Ele identifica que a realidade como está não está boa. Ela é uma realidade de desigualdade, de exclusão social, de opressão, e ela precisa ser transformada. Conteúdos. São os temas geradores, extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Importante não é transmissão de conteúdos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Métodos de ensino, parte da relação de autêntico diálogo entre professor e aluno, relação dialógica. Os sujeitos do ato de conhecer se encontram, tá? Se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. O diálogo engaja ativamente a ambos os sujeitos, tanto educando quanto educador. Então o educando participa ativamente desse diálogo. Ele participa opinando, ele participa também problematizando. Passos de aprendizagem, codificação, decodificação e problematização da situação. Permitem aos educandos um esforço de compreensão do vivido até chegar a um nível mais crítico de conhecimento. Tá? Então, os passos de aprendizagem, codificação, decodificação, para compreender a realidade, para fazer uma leitura da realidade e problematização da situação. Lembrando que quando a gente fala de alfabetização a partir de Paulo Freire, o Paulo Freire vai dizer o que é saber ler? Saber ler é saber ler o mundo, não simplesmente a palavra. Então não se trata apenas de decodificar a palavra, mas a partir disso conseguir ler o mundo, interpretar o que acontece no mundo. Ou seja, existe problematização, né? Relacionamento professor-aluno é uma relação, como eu falei, horizontal. Educador e educando são sujeitos do conhecimento, do ato de conhecimento. Por quê? Porque eles produzem conhecimento juntos. Elimina-se toda a relação de autoridade para que esta não inviabilize o processo de conscientização. Pressupostos de aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação-problema, da qual se toma distância para analisá-la criticamente. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, no caso da situação real, vivida pelo educando. Beleza? Então, pessoal, nós temos aí as principais características da tendência libertadora. É óbvio que quando nós estamos estudando outros assuntos como planejamento, currículo, quando a gente estuda avaliação, sempre aparece o quê? Sempre aparece aí os ideais da educação libertadora. Então a gente está estudando avaliação, nós vamos falar de avaliação emancipadora. A gente está falando de planejamento, nós vamos falar de planejamento em busca da emancipação. Então, aquilo que Paulo Freire ensinou nas suas obras sempre aparece em outros temas também. Mas, para você resolver questões de concursos, no que diz respeito a tendências, esses pontos que nós estudamos aqui são
bem importantes e, repetindo, pontuais, não é? Vou fazer uma pausa e a gente já volta para estudar a tendência crítico-social dos conteúdos.